Entrevista. Sorocaba, agora 9 horas mais 7 minutos. Para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM 92,3, também acompanhando a nossa transmissão online, youtube.com/Rádio Cruzeiro FM. Não esqueça de deixar o seu like aqui na nossa transmissão. Isso fortalece demais o nosso canal. E mais uma vez, com a intensa participação aqui dos nossos internautas, votando na enquete do dia. O Congresso abre processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. Neste momento, sim, está vencendo 74%. A maioria dos nossos internautas acredita que sim, vai prosperar no Congresso o pedido de impeachment apresentado, que deve ser apresentado ainda hoje por integrantes do PL em Brasília. Ou não, está com 25%. Está mudando aqui, 75-25. E o pessoal está votando. Vote mesmo. youtube.com/Rádio Cruzeiro FM. Eu aproveitei e já dei o resultado aqui da nossa enquete, porque tem tudo a ver com o nosso convidado aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, o deputado federal Jefferson Campos, que é do PL, está ao vivo com a gente, começando amanhã a semana, aqui nesta segundona, aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Bom dia, deputado. Muito bom dia, Fábio Andrade, Sibeli Freitas, Everaldo na técnica e a todos que nos acompanham nesta manhã de segunda-feira. Deputado, o assunto é fácil de se debater, né? E a gente percebe aqui entre os nossos ouvintes, todos estão falando, escrevendo, mandando mensagens aqui no nosso WhatsApp, a questão envolvendo Alexandre de Moraes. Explica pra gente, deputado, primeiro, o PL deve apresentar um novo pedido ainda, até uma coletiva de imprensa já foi disparado para toda a imprensa que às 4 horas deverá ter atendimento de alguns deputados em Brasília. Como que o PL está se movimentando para a apresentação de mais um pedido? E a nossa pergunta é tentar entender o quanto a população, esse termômetro, o quanto a população acredita que irá prosperar esse pedido de impeachment dentro do Congresso Nacional. O seu feeling, o que o senhor está sentindo sobre isso? Nós chegamos a um momento muito delicado, perdão, a voz está meio afônica aqui pela manhã, né? Esse tempo também, né, deputado? Pelo amor de Deus, hein? É seco demais e muita queimada. Exato, mas chegamos a um momento muito crítico da nossa defesa da liberdade. O povo brasileiro está acordando, como acordou o povo da Venezuela, e hoje de manhã tivemos a OEA, por exemplo, dizendo que há provas cabais de que Maduro não venceu a eleição na Venezuela. E nosso país, se nós não tomarmos posição, e nós que somos homens públicos eleitos para isso, somos aqueles que estão à frente de um processo como esse. Esse pedido de impeachment não é apenas do PL, tá? São dos partidos de oposição e de quaisquer deputados que queiram assinar. Eles estão ainda abertos para assinatura. Hoje às 16 horas deve ser protocolado junto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é uma figura chave nesse processo, porque a competência do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal é do Senado, né, lá que começa e termina o impeachment, e é claro que a pauta do presidente da Casa, do Rodrigo Pacheco, é aquele que tem a competência para realizá-lo. Chegamos a um momento crítico da nossa democracia, nós estamos vendo essa perda a perda da justiça naquilo que nós entendemos como sendo um direito fundamental. Eu penso que o Congresso Nacional, e já estou lá há muito tempo, já passamos por muitas crises, mas esta atual é a pior pela qual já passei nos meus quase 30 anos de mandato, sendo 24 só no Congresso Nacional. Tivemos crises de escândalos que foram combatidos, tivemos crises pessoais, caçamos deputados, vários deles foram caçados, parlamentares, mas a democracia ela vem se aprimorando. Agora chegamos num tempo em que você se preocupa com o seu posicionamento. Redes sociais suspensas, entrando em gabinetes de senadores, de deputados, o próprio juiz é também promotor e é também o executor da pena, é o iniciante da ação penal, não se respeita, né? Eu sou advogado, formado aqui na nossa querida Faculdade de Direito, aliás, mando um grande abraço a toda a turma, né, que nos formamos juntos aí há mais de 30 anos, e nós estamos vendo sendo rasgada a Constituição.
Por isso esse movimento tem tomado um corpo não só no Brasil, mas também fora dele, porque também está envolvendo outros órgãos. Acabamos de ter aí o X sendo cancelado, a Starlink, né, que também está passando aí por um momento difícil, né, já também cancelado, né, o Elon Musk e o Alexandre de Moraes nessa briga que estão tendo publicamente, né, são inimigos fortes, poderosos. E é claro que o maior inimigo disso tudo, aquele que está sofrendo, né, a maior vítima desse momento todo, é a democracia. Se há exceção, nós sempre defendemos a punição para aqueles que se excedem, existem leis para isso, mas existe um determinado processo legal. Nós ficamos indignados como brasileiros e também como parlamentares com ações que muitas vezes o judiciário toma em deixar livre pessoas que deveriam estar presos e prender aqueles que deveriam estar livres. Se alguém, no dia 8 de janeiro, foi lá, quebrou, badernou, tirou algum objeto, que seja punido dentro da sua baderna, que seja punido legalmente, dentro da sua baderna, dentro do ato que praticou, cada um responda pelo seu ato. Agora, condenar uma mulher de 70 anos a 17 anos de prisão, manter preso o Clezão, né, que era um dos que foram presos, a própria Procuradoria da República pedindo a soltura, né, ainda que condicional, ainda que com tornozeleira, ainda que com restrições, porque tinha sérios problemas de saúde e tanto tinha que morreu na cadeia. Então, nós vemos brasileiros exilados, né, que saíram da cadeia e já foram para a Argentina, já foram para os Estados Unidos. Um tempo assim que eu não vivi o tempo de exceção lá atrás, né, mas nós nos comparamos a esse tempo em que pessoas eram perseguidas, presas, algumas torturadas, né? Porque só a prisão é uma tortura em si, você manter uma pessoa fora do seu convívio social, fora da sua família. Temos ainda pessoas aqui da nossa região que ainda estão privadas de liberdade, então nós chegamos num ponto crucial. E hoje, às 16 horas, não só o PL, repito, todos os deputados do Estado e do Brasil estão sendo convidados a assinar o impeachment, todos. Né? E é importante num momento como esse, inclusive os senadores também, né? Hoje temos 31 senadores no placar nosso aqui, 31 senadores que já se posicionaram favorável ao impeachment, né? Ainda não é suficiente para que isso aconteça. O próprio Rodrigo Pacheco, que tem suas pretensões políticas lá no estado de Minas, de ser governador, ou até daqui mais um mandato de renovar o seu mandato de senador, vai enfrentar também uma decisão muito difícil. Né? Eu não tenho convicção que ele o fará, que ele vai acatar esse pedido, né? Porque seguido dos 140 parlamentares que assinaram isso, deputados federais, isso é simbólico, né? Isso é simbólico. Isso, quem vai decidir isso é o Senado, mas é simbólico para que cada eleitor conheça o seu parlamentar. 75% da enquete aqui está dizendo que pelo menos abrir o processo de impeachment para que se avalie se essas decisões são ou não democráticas. Mas na hora de votar, parece que a pessoa esquece isso. Não, eu vou votar no meu candidato porque ele é mais simpático, porque o material dele é melhor, porque está na esquina, e nós estamos vendo isso, né, muito claramente neste momento. Então, sem avaliar aqui, sem entrar na questão política em si, mas é importante que cada um acompanhe, né, a nossa memória é curta. Às vezes a pessoa não sabe em quem votou há 2 anos atrás para deputado, para senador, né? Temos um senador aqui biônico, né, que é o Giordano, aqui no nosso estado, né, que ele era suplente do Major Olímpio, né, que faleceu precocemente, e hoje Giordano, mas a gente conhece, sabemos quem são os suplentes, né? Temos a Mara Gabrilli, né, que não se posicionou ainda também, e temos o astronauta Marcos Pontes. São os 3 deputados do nosso estado. O astronauta Marcos Pontes, que obviamente já se posicionou, já disse com toda convicção que, em chegando lá, vai sim votar pela abertura do impeachment e também acompanhar isso com muito interesse. Então é importante nós estamos realizando esse debate, enquanto podemos realizar esse debate. Hoje, até o parlamentar ele é preocupado com o que fala, com o que posta na sua rede social, se vai ou não a uma manifestação pela liberdade. Nós não estamos aqui lutando contra pessoas, nós estamos lutando por um direito que foi conquistado com mortes, com violência. Né? Todos reclamavam que há tempos atrás não se podia expressar, porque havia um período, né, militar, e agora? Que você não pode se expressar e não tem período militar. É o chamado democrático. Será que nós vamos deixar, né, a Venezuela, o nosso governo, eu sou da Comissão de Relações Exteriores, estamos convocando o embaixador para prestar contas? Por que o governo brasileiro não se posiciona claramente para dizer que o que houve lá foi uma fraude? O mundo todo,
Os Estados americanos, a própria ONU já está se debruçando sobre isso e nós estamos aqui como se estivéssemos em berço esplêndido, acreditando que está tudo bem. E olha, hoje com um lado da democracia, é a direita que está reclamando, mas amanhã pode ser a esquerda, como já houve momentos, né, em que a própria esquerda foi censurada, foi tolhida da sua palavra e a democracia foi restabelecida. Então é um momento importante que todos estão participando. A gente sai à rua hoje, às nossas redes, e a gente vê o interesse da população, até no nosso meio, né, sobre o que vamos fazer, o que vamos tomar, e é importante que você que está nos ouvindo, que você também tome as suas decisões nesses tempos de escolher representante. O representante que você escolheu, ele está te representando, representa a sua pauta, representa os seus valores, representa com ações aquilo que você decide. Se você estivesse lá no lugar dele, era esta ação que você iria tomar? E não adianta, hoje temos uma rede que nos expõe a todo tempo. Estamos aqui agora, aqui minha rede social já está aqui bombando também, né? E falando, agradecendo, cobrando, lógico, temos que ser cobrado também. Então é importante nós estarmos aqui nos posicionando sobre isso. Já assinei o pedido de impeachment, obviamente, né? E é importante que a gente acompanhe aí os desdobramentos dos próximos passos aí. O deputado, o senhor está deixando seu posicionamento muito claro, muito transparente. O senhor sempre falou com muita tranquilidade em assuntos ligados ao STF. Mas já teve ouvinte aqui, eu estou chamando a enquete desde 6h30 da manhã, então tem muita gente votando e comentando. Já teve comentário aqui do tipo, os deputados e senadores têm medo de colocar o seu lado nessa história toda, até de fazerem críticas abertas ao STF. E acabam apenas os deputados do PL ganhando frente nas ações, porque os demais até assinam, mas não querem aparecer. E até tem nosso ouvinte aqui na live, o Fábio Augusto de Paula, que ele diz o seguinte, ele acha, ele concorda com o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, mas ele acha que o Congresso não tem coragem para fazer isso. Bom, eu vou fazer um juízo de valores, né? Como eu disse, depende da iniciativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né? Eu tenho a convicção de que há hoje uma pressão também sobre ele, não consegue andar na rua, não consegue ir num restaurante, não consegue pegar um avião, né? Porque essa pressão popular ela é muito forte, E os próprios ministros do Supremo também estão sobre esta ótica, porque não é só o Alexandre, né? Quando ele toma uma decisão monocrática e vai a uma turma, e vai a um colegiado, e esse colegiado referenda aquilo que foi tomado, todos estão, de uma certa maneira, na mesma situação. E isso acontece também com o Congresso. Nós já passamos por momentos aí que a gente tinha que tirar o bottom, né? O deputado anda com um bottom, identificação, a gente tinha vergonha de usar o bottom. Então era a nossa exposição negativa, né? E a gente está resgatando isso aos poucos. Sabe, com esse movimento de direita, de conservadorismo, nós aumentamos e muito a nossa representatividade. Eu penso que essas eleições municipais mostrarão isso, e daqui 2 anos também, essas eleições, e olha, teremos daqui 2 anos eleição para o Senado, onde será renovado 2 senadores, né? 2/3 do Senado serão renovados daqui 2 anos, né? Então, a memória do nosso povo, ela está melhorando muito. Hoje a internet não nos deixa esquecer aquilo que falamos, né? Você fala às vezes algo e lá atrás e depois você esquece, mas sempre alguém vai nos fazer lembrar. Então eu penso que realmente, né, o ouvinte não deixa de ter razão, será uma decisão difícil para os senadores, mas que poderá trazer até para o Senado, resgatar para o Legislativo uma autoridade perdida, uma imagem, né, perdida. Nós vimos isso com o impeachment de Dilma. Nós estávamos também naquele momento, o país mergulhado numa crise, ela sem popularidade, os escândalos se sucedendo, veio o mensalão, depois veio o petrolão, veio a prisão de Lula, e nós estávamos naquele momento, num momento muito delicado da nossa democracia. Quando houve o impeachment, né, obviamente que ela foi impeachmentada, né, e resgatou muito da credibilidade, da esperança, porque o Congresso reflete um pouco da esperança e da desesperança, né? Essa frase que, pior que tá não fica, quem vai para lá se esquece, quem vai para lá não representa o povo, isso é muito dolorido na alma de um parlamentar, porque afinal de contas somos enviados com uma esperança, né? E essa esperança, se nós não a renovarmos,
nós vamos cair no desespero, que é a característica de quem não tem esperança. E eu acho que desespero não compete a nós, não cabe a nós, não é bom. Eu acredito na democracia, acredito nas instituições. A democracia, até que se prove o contrário, ainda é a melhor dos governos, né? E não há melhor, né? Não vai se provar o contrário, porque a ditadura não nos compete, não nos cabe, seja a ditadura do judiciário, do legislativo ou do executivo. E hoje, infelizmente, estamos vivendo, né, um regime próximo a isso, onde você não tem para onde correr, onde você, uma vez dada uma sentença, não importa, você tem que obedecer, e se não obedecê-la, né, não estou pregando aqui desobediência civil, judicial, nada disso, mas que se tenha instrumentos para que a pessoa possa reverter uma sentença injusta contra ela, o que hoje, infelizmente, não estamos vendo. Deputado, falamos muito dessa questão do STF, Alexandre de Moraes, toda essa polêmica, a questão do impeachment ou não, se prospera ou não dentro do Congresso Nacional. Mas eu percebo também muita movimentação aqui na nossa live e também pelo WhatsApp, muita gente perguntando se o período eleitoral acaba mexendo com o Congresso Nacional também. Assuntos tão importantes, né? A regulamentação da reforma tributária, outros assuntos e outras reformas. Vai dando uma travada na pauta também, deputado? Sem dúvida alguma. Nós estamos trabalhando num regime de home office, né? Estamos trabalhando com os aplicativos, votando, discutindo, né? Mas aqui em home, porque muitos parlamentares, seja no Congresso todo, né, no Senado, na Câmara, estão envolvidos nas campanhas eleitorais dos seus municípios. E isso atrapalha, sim, atrapalha muito essa pauta, né? Nós praticamente esse mês vamos ter talvez uma semana presencial, no máximo, né, até as eleições, talvez nem isso tenhamos. Aqui mesmo estamos agora em discussões nas comissões e tudo mais. E a presença do parlamentar fisicamente em Brasília, ela é muito importante. Porque ali você está em conversa, você está em acerto ou desacerto, ali você está expondo a sua opinião, os cortes que são feitos para mostrar ao público aquilo que a gente está falando também, a presença é muito importante. Então esse período eleitoral é um período difícil realmente, né? Ele tem hoje mesmo 16 horas, aqui sendo convocado, muitos não poderão estar lá fisicamente para apresentar. 140 deputados entrando na sala do Pacheco para apresentar um pedido de impeachment, respaldado por mais 1 milhão de assinaturas, né, da população, é uma coisa. Agora vai lá 10, 11 para entregar um pedido, é outra reação, né? Até para a imagem, né? Às vezes há essa polêmica, quantas pessoas tinham lá, quantas não tinham. Eu estava na Paulista, eu pude ver o que está acontecendo. Foram as imagens do final de semana, né, deputado? Calcula lá, né? Eu vi que algumas emissoras aí, alguns órgãos de imprensa calcularam um número baixíssimo, né? Então tudo isso, para quem não está e se informa apenas por um lado, por um viés, né, da notícia. Por isso é bom você estar aqui. Eu agradeço a Cruzeiro FM, que sempre nos abre os microfones e não precisa concordar com o que eu digo, e às vezes há críticas que a gente recebe, mas que informa, que ouve ambos os lados, né, e deixa que o ouvinte, ou que acompanha agora também no YouTube, né, possa fazer a sua análise crítica e tomar a sua própria decisão. Deputado, qual foi a principal mensagem do final de semana, né? Porque pela TV você acompanhou atentamente, claro, o que aconteceu na Paulista, mas também o próprio desfile de 7 de setembro em Brasília. Principalmente o comportamento do presidente, todos aguardando, será que ele iria cumprimentar Alexandre de Moraes de uma maneira diferente? É claro que as câmeras ficaram o tempo todo aguardando essa cena do tal do cumprimento, mas em São Paulo, na Avenida Paulista, tivemos, assim, discursos acalorados, né? Cada um que teve a oportunidade de falar com a população ali, com o pessoal que estava participando, foi uma agitação total. A gente cita em especial o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, governador, também fez questão de participar do evento, e outros deputados e senadores. Qual a principal mensagem do final de semana, hein, deputado? Primeiro que o nosso povo é um povo patriota. Nosso povo ama a pátria. Nós que já tivemos a oportunidade de estarmos fora do país, eu já estive visitando preso político na Bolívia, quando um senador ficou exilado. Ele se exilou na Embaixada Brasileira durante muito tempo. Eu estive lá. Em outros países, quando temos, né, já estive na Rússia, já estive em vários países da Europa também. E quando você encontra um brasileiro que está passando, até bem, às vezes, financeiramente, mas quando se fala do nosso país, há um olhar diferente, há uma lágrima, às vezes, de saudade, ainda que
ainda que reconheçam as nossas deficiências em muitas áreas, como educação, segurança, liberdade, mas o nosso povo ama a pátria. O desfile de 7 de setembro, desde a nossa infância, sempre foi um momento de expressarmos esse amor pela pátria, pelo hino, pelas Forças Armadas, pelos nossos símbolos nacionais, a nossa bandeira. E nós vemos isso de novo renascendo no 7 de setembro. E por outro lado, nós vemos que o momento é tão delicado que nem público se conseguiu colocar na esplanada dos ministérios, onde sempre, né, Brasília sempre houve uma grande festa no 7 de setembro, desde que estou lá, pude participar de algumas também, sempre houve uma grande festa, sempre Esquadrilha da Fumaça, desfile militar, os próprios blindados, né, desfilando por aquela esplanada dos ministérios, uma festa muito bonita, que não vimos brilho este ano, né? Não vimos brilho, não vimos público, não vimos euforia, não vimos lá em Brasília, que é a capital do nosso país, um sentimento de patriota. Nós não vimos esse amor que nós temos pela nossa pátria, infelizmente, digo isso com muita tristeza, né? Os presidentes dos poderes, é claro que estavam lá, né? Todos acompanhando este momento, o partido de esquerda, obviamente, dizendo que nós gostamos do que está sendo feito, porque vocês estão perseguindo um espectro, né, só do Brasil, se esquecendo que há um tempo não muito antigo isso também aconteceu com os partidos de esquerda, que foram exilados, que foram presos, que foram perseguidos. Então, mas há um provérbio na política que diz que o pau que bate em Chico também bate em Francisco, né? Então, é só mudar de mão o instrumento que a perseguição continua. Então, isso deveria ser um momento de união. A mensagem que eu tenho para o nosso país é de união, sabe? Nós não devemos brigar contra pessoas, mas sim contra segmentos ou contra áreas que possam influenciar negativamente a vida do nosso país. E é momento de união. Aos outros deputados também da nossa região, né, a gente conclama, né, para que estejam juntos nesta luta, né? Nós temos várias funções, trazemos recursos para o Estado, nós defendemos pautas importantes, né, da saúde, da educação, mas sem a liberdade, nada disso consegue ter o brilho do parlamentar, nada disso consegue ter o brilho da política, da vida. A liberdade, né, depois da vida, é o principal fundamento da nossa Constituição. A vida em primeiro lugar, é claro, mas a liberdade de falar, de agir, de ir e vir, de cultuar, a liberdade de empreender, a liberdade de educar, a liberdade de você ter as suas convicções passadas aos seus filhos, à sua geração, e nós estamos perdendo essa liberdade, né? Você não pode mais educar o filho como você quer, você não pode mais cultuar o seu credo como você deseja, você não pode mais andar na rua livremente como você quer. Tudo isso aí temos que estar entre muros, aí temos que estar separado de pessoas, aí temos que gastar muito com segurança, com educação, com saúde, porque não podemos ter a liberdade de ter a saúde que precisamos e merecemos. É um momento muito crítico para a nação, infelizmente, né? E o 7 de setembro, como você perguntou, nos traz isso à memória, sabe? Não há independência sem liberdade. Não há independência sem liberdade. Aquele grito que ecoou lá das margens do Riacho Ipiranga, independência ou morte, né? O brasileiro, ele não tem esse viés da morte, né? Outros países a gente vê quando há manifestação, e ainda bem que o brasileiro é um povo pacífico, mas o pacifismo nosso, ele não pode se confundir com algo, com inércia, né? Não vamos, é lógico, quebrar nada, porque a gente é contra isso, mas não pode ser uma inércia, sabe? Tem que haver cobrança, tem que haver posicionamento, tem que haver agora na escolha, quando vou escolher meu representante, eu ponderar isso também, né? Não há independência sem liberdade. É a frase que ecoou nos meus ouvidos e no Brasil todo, neste 7 de setembro. Deputado, vamos fechar aqui a nossa entrevista agradecendo demais a participação, os assuntos polêmicos, o senhor acompanhando mesmo aqui em Sorocaba, fazendo esse trabalho, conexão direta com Brasília. Vamos aguardar o que vem pela frente de uma semana movimentada ou não, e nós estaremos acionando o deputado dependendo dos assuntos e do andar dessa carruagem, principalmente na expectativa da apresentação de mais um pedido de impeachment e se prospera ou não dentro do Congresso Nacional. Mais uma vez, obrigado pela entrevista, deputado.
Eu que agradeço, a Cruzeiro FM sempre aberta para que a gente posicione, seja qual for o viés político. Parabéns a vocês pelo trabalho, a Fundação Cruzeiro do Sul, todos vocês que têm feito essa diferença aqui na nossa cidade. Um abraço a todos, não perca a esperança, a você que está nos ouvindo. Vamos conquistar essa liberdade. O povo brasileiro é aguerrido, o povo brasileiro é um povo criativo, é um povo que abraça suas causas, e a gente tem visto isso, né, de um tempo para cá. A gente tem visto essa discussão, às vezes causa até divisão, né? Às vezes na família, no grupo, no WhatsApp, mas nós acordamos para a discussão política, seja de direita ou esquerda, cada um tem o seu viés, cada um tem o seu voto, e o voto é bonito por causa disso, ele iguala as pessoas, né? Nós não somos às vezes iguais ao nascer, viemos sem nada no mundo e vamos partir sem nada, mas o voto é individual e o seu voto vale tanto quanto de um milionário ou de alguém que não tem posses. Por isso valorize o seu voto, por isso escolha bem, né? Porque é importante num momento como esse você saber, né, como será que o meu senador, como que o meu deputado se posiciona, como aquele que eu escolho, né, como é que ele se posicionaria se estivesse nesse lugar. Então é importante fazer isso, e por isso estamos também há tanto tempo, porque nós podemos até errar, mas eu acredito que mais vale talvez uma lágrima da derrota do que a vergonha de não ter lutado. Um abraço a todos, que Deus abençoe nossa cidade, região e o Brasil.